Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda em julho do ano passado. Nosso propósito aqui é muito simples, não é fazer nem recomendações nem análise de ações, esse não é o nosso trabalho aqui. O que eu procuro aqui fazer diariamente é transmitir para vocês as lições que eu aprendi ao longo da minha vida. 30 anos enquanto consultor empresarial, vivendo no mundo corporativo, prestando serviços e convivendo com a alta administração de grandes empresas do Brasil e do exterior. Enquanto investidor, 15 anos. Então aqui eu compartilho com vocês gratuitamente vídeos, que já são mais de 350 vídeos aí à disposição de vocês, e vídeos onde eu conto as lições que eu aprendi, os erros que eu cometi, as conclusões que eu já cheguei ao observar empresas para investir, como eu monto as minhas estratégias, está tudo muito bem aqui estruturado. Minha recomendação para vocês, se existe uma, é essa: maratone todos os vídeos, consulte a playlist aqui do canal, veja o que já temos aí organizado por pastas, mas eu recomendo que você faça uma viagem no tempo até julho de 2020 e comece a maratonar os vídeos desde lá. Porque assim você vai entender uma construção de lógica de raciocínio, de fundamentos, de pensamentos. E isso vai ser muito útil para você ir amadurecendo e acompanhando a evolução do pensamento que aqui a gente coloca. Porque tem muita coisa que você vai encontrar no Viver de Renda que é muito diferente do senso comum que é dito aí fora. Vou dar um exemplo. Eu, a priori, tenham uma posição de restrição ao conceito de diversificação. E aqui eu falo sobre isso. Eu não vou falar nesse vídeo. Veja o que eu já falei sobre esse assunto. Eu concordo com a teoria do Warren Buffett. Ele diz que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz todo sentido para quem não sabe o que está fazendo. Então, eu concordo com essa visão do Warren Buffett. Uma outra coisa, eu acredito que é importante escolher poucas e boas empresas e ter visão de longo prazo. Eu não invisto no curto prazo, eu não faço day trade, eu não faço operações de curto prazo, eu olho o longo prazo. O que é longo prazo? 5 anos daí em diante, entendeu? Então tem alguns conceitos que a gente vai falando aqui, dividendos. Eu não olho empresas de dividendos. Por quê? Porque para mim não faz sentido para a minha estratégia, porque elas valorizam pouco no decorrer do tempo. E se você somar a valorização dela com o dividendo, ainda será pouco. Eu prefiro empresas com potencial de valorização. Se elas pagarem dividendos, ótimo, mas eu estou olhando não o dividendo, o potencial de valorização. Vou dar um exemplo para vocês desse ano. Esse ano eu comprei a Vale, e a Vale vai pagar um ótimo dividendo, e eu vou ganhar o dividendo. Mas eu não comprei a Vale por causa do dividendo. Eu comprei a Vale porque ela tem um grande potencial de valorização pela frente. Foi por isso que eu comprei. Entenderam? Então, não deixe de maratonar, porque você vai ver um pouco dessa minha lógica, desse meu raciocínio e das coisas que eu fui aprendendo. Tem algumas pessoas que já comentam aqui no canal: poxa, Clóvis, algumas questões que você coloca são lições para toda a vida e não apenas lições para o mundo dos investimentos. E eu concordo, porque eu estou fazendo exatamente isso, socializando com vocês essas experiências, essas vivências, essas coisas que eu fui aprendendo na minha trajetória profissional, na minha trajetória enquanto investidor. O conteúdo for bom para você, deixa o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer essa corrente do bem. Eu começo aqui com uma frase que eu acho interessante para a gente refletir. Ando com fome de coisas sólidas, com ânsia de viver só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Essa frase é profunda, né? Porque eu acho que ela nos remete a essa coisa de viver cada dia, viver o presente. Muita gente fica preocupadíssima com o amanhã. Nós não podemos sofrer por antecipação. Por outro lado, não podemos ser irresponsáveis com o futuro. Temos que fazer as escolhas certas, hoje, no presente. Então, no presente, escreva o seu futuro. E no presente, viva intensamente, tenha plenitude, seja feliz,
É para isso que a gente existe. Então, a vida é um milagre. Valorizemos esse milagre de Deus. Começamos esse vídeo, nós hoje à noite comentando repercutindo algumas perguntas, algumas coisas que vocês colocaram no canal nesses últimos dias. Começamos aqui pelo Gideone Lourenço, ele botou: bom dia a todos, eu fiz a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre pela primeira vez na faculdade, isso foi em 2010, Clóvis. É um excelente livro, mudou completamente o meu modo de pensar sobre o dinheiro e as coisas que compramos com o mesmo, sem falar no aprendizado com relação ao empreendedorismo. Um grande abraço. É isso aí, Gideone, é um livro fantástico, eu fiz um comentário sobre ele no vídeo hoje, mais cedo, e recomendo a leitura para todo mundo, né? É um livro que mudou o meu jeito de pensar, vai mudar o seu também. Paulo Mantini: o Brasil realmente é um país que não se mostra sério e nem com a rapidez necessária. A venda da Oi Celular não é escolha de negócio para ganhar mais, ou para fechar mercado, ou criar monopólio. É simplesmente a única saída para uma empresa importante de grande porte na economia brasileira não fechar as portas. Eu realmente fico inconformado com a postura de órgãos brasileiros que mais atrapalham do que ajudam. Esse país precisa evoluir muito, ter seriedade, ter visão. Não há um país melhor sem que a economia cresça. Você está coberto de razão, Paulo. Aqui ainda no Brasil existe uma visão muito distorcida da vida real, né? As pessoas parece que, sobretudo esses órgãos de controle, os políticos, parece que eles vivem em outro planeta, né? Não há senso de urgência e não há uma visão adequada sobre o que é relevante, o que é prioritário, né? A gente precisaria no Brasil ter uma visão muito mais simplificada da vida e das nossas decisões. E aqui a gente acaba criando um emaranhado de regras, de um arcabouço bolorento, jurássico, entendeu? Que dificulta muito, em especial, o segmento empresarial, corporativo, né? Então, empreender no Brasil é um ato heróico, porque todo o cenário trabalha contra, né? A política trabalha contra, a carga tributária, a legislação, a justiça, tudo trabalha contra. Então, realmente, eu dou os parabéns a quem empreende, porque é um ato de coragem, é um ato de louvor, é um ato digno de reconhecimento, porque se tratam de heróis, né? Mas, de fato, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, mas eu acredito que, apesar de toda a demora, que as coisas vão sair como deveriam sair, né? Então, essa é uma crença que eu tenho. O Edmilson Costa colocou: o livro Pai Rico, Pai Pobre foi um divisor de águas na minha vida. Através dele despertei meu interesse pela educação financeira. Passei de endividado a investidor na Bolsa de Valores. Poxa, Edmilson, que legal, hein? Uma grande transformação e é isso, né? A gente precisa mudar o jeito de pensar. Essa semana, não sei se vocês têm acompanhado, mas essa semana eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre isso. Mudar o jeito de pensar e de agir, a importância disso. Então, maratone os vídeos dessa semana também, porque desde segunda-feira eu estou dando uma ênfase muito grande ao longo do dia. São 2 dias, 2 vídeos todos os dias com essa temática, a importância da mudança do jeito de pensar e de agir. Porque apenas 5% das pessoas são milionárias e deve existir uma razão para isso. E analisando e tentando entender o porquê disso, eu cheguei a essa conclusão, e não só eu, alguns estudiosos também chegaram a essa mesma conclusão, de que se trata de uma mentalidade diferente. Esses 5% das pessoas que conseguem ser milionárias, eles pensam de uma maneira diferente da grande maioria da população do planeta. E a gente precisa aprender com eles. Se a gente quiser mudar de vida, chegar em outro patamar, a gente precisa aprender com essas pessoas, certo? Bom, eu quero aproveitar para fazer um comentário, porque aí tem algumas perguntas que me chegaram sobre a Oi com relação ao resultado da Oi, janeiro e fevereiro, que foram resultados negativos, né? Então, veja, o saldo de caixa da Oi, ela caiu
1,4 bilhão de reais em fevereiro. Aí tem um monte de gente aí em pânico com esse dado, né? Isso não me causa pavor. Por que não me causa pavor? Porque eu trabalhei dentro de empresas. Eu entendo que quando você está dentro de uma empresa, um mês você pode ter prejuízo, 2 meses você pode ter prejuízo, mais 1 ou 2 meses você pode ficar no 0 a 0. O que importa dentro de uma empresa, para quem conhece o universo empresarial, é o fluxo de caixa, ou seja, o somatório dos 12 meses, entendeu? Então é isso que me importa. Ah, mas você não fica preocupado? Não, não fico preocupado. Ah, mas e se continuar tendo prejuízo? Bom, aí a gente só vai saber mês a mês, entendeu? Eu não tenho como saber. Quem sabe isso? O vice-presidente financeiro da Oi, o presidente, o Rodrigo Abreu, a alta diretoria da Oi. Eu não sou funcionário da Oi, então não sei como é que está o fluxo de caixa da empresa. Quem sabe pode falar, se quiser falar, porque ele não é obrigado a falar, mas se ele quiser falar, é o CEO da empresa ou o vice-presidente financeiro, orientado por ele, de como está a projeção de fluxo de caixa da Oi para esse ano. Entendeu? Você tem curiosidade sobre isso? Manda pergunta para o Relações com os Investidores. Eles poderão dar uma resposta ou não, porque a empresa não é obrigada a dar essa informação, entendeu? Mas o que eu queria dizer é que o que me preocupa, eu não observo esse mês que teve o prejuízo. Eu estou mais interessado em ver o fluxo de caixa, porque pode ter mês que você tenha prejuízo e mês que você vai ter lucro. Então é isso que me importa, entendeu? Então a Oi voltou a ter um prejuízo no mês de fevereiro, janeiro já tinha tido. Então a geração de caixa operacional líquida voltou a ser negativa, encerrou o mês com 970 milhões de reais, né? Foi uma redução de 452 milhões em comparação com janeiro. A saída de caixa foi de 450 milhões por conta de pagamento de juros semestrais de bondes qualificados, conforme o plano de recuperação judicial. Com isso, o saldo final do caixa financeiro teve uma redução de 1,4 bilhão, encerrando fevereiro com 1,852 bilhão. Segundo a Oi, isso está relacionado a pagamentos no âmbito da recuperação judicial, além da saída de caixa dos juros de bonds. A administração afirma que ainda que esta queda no saldo final do caixa não compromete a execução do plano estratégico de aceleração dos investimentos, principalmente em fibra ótica. A Oi ainda lembrou que em março recebeu o valor total de 1,11 bilhão pela venda das torres para a Highline, o que certamente deverá ajudar a compensar essa redução do saldo final de caixa. Então veja, eu já tenho para março recebimento de recursos, né? Então eu tenho em março já entrou aí para o mês de março, né? 250 milhões, que foi do grupo Piemonte, 250 milhões do pagamento dos data center, esse dinheiro entrou no mês de março, e a Highline pagou para a Oi também no mês de março 1,067 bilhão de reais. Então isso também foi pago no mês de março. Então você tem aí, somando, você tem aí praticamente 1,3 bilhão de reais que entrou no caixa no mês de março e que vai compensar essa queima de caixa de janeiro e fevereiro. Ah, mas e se continuar caindo? Ah, eu não tenho como saber isso. Ah, você não está preocupado? Não estou preocupado. Eu estou olhando aqui o que a empresa está me dizendo. A empresa está dizendo que o plano de investimento não será prejudicado. A administração afirma que essa queda no saldo final do caixa financeiro não compromete a execução do plano estratégico de aceleração dos investimentos, principalmente em fibra ótica. A Oi ainda lembrou que em março recebeu os valores de venda das torres e dos data centers e que certamente isso ajudará a compensar a redução do saldo final de caixa. Portanto, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Não estou preocupado. E para quem acompanha a empresa, temos que entender o que é fluxo de caixa, para não ficar olhando janeiro, fevereiro, né? Porque eu não posso olhar apenas 2 meses. Eu tenho que olhar agora março, o que é que vai acontecer. Depois eu vou ter que olhar abril, maio
né? A empresa costuma fazer uma projeção de fluxo de caixa, mas esse dado não é do meu conhecimento. Se ela quiser compartilhar, ela vai compartilhar. Bata na porta da relação com os investidores, peça para ver se ela vai compartilhar essa informação. Mas o que eu queria dizer é isso, é que esses dados mensais não preocupam. O que é importante é entender o que é que vem pela frente, entendeu? Então, investir, gente, é um exercício de calma e tranquilidade. Se você é ansioso, estressado, se você quer apenas uma empresa que performe muito bem todos os meses, então procure empresas com essa característica. Entendeu? Compre a Apple. A Apple só dá lucro. Saia da Oi e compre a Apple. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.